E aí galera, professor Fernando, vou trazendo aqui mais uma dica de história para vocês que está se preparando para o Enem, tá? Hoje, gente, nós vamos falar, ó, vem cá, vamos falar da Era Vargas, certo? Lembre-se que Vargas, né, foi um grande estadista da história do nosso país e que ele conseguiu ficar no poder em um período de 15 anos ininterruptos. Daí nós chamamos de Era Vargas, né? Mas esses 15 anos, gente, ele tem características diferentes, né? Os períodos. E aí, didaticamente, nós sempre dividimos a Era Vargas em 3 governos, tá? Então, não esquece, nós teremos o governo provisório, que vai de 1930 a 34, né? Lembre-se que em 30 é quando acontece a chamada Revolução de 30, que é um golpe de Estado, né? Onde Vargas consegue chegar ao poder colocando fim às oligarquias, né, de São Paulo e de Minas Gerais que dominavam a política a âmbito federal. Então, é chamado de provisório porque quando ele chega ao poder em 30, ele vai anular a Constituição brasileira. Então nós vamos passar aqui 4 anos sem uma Constituição e por isso Vargas vai ser líder provisório do nosso país, né? É importante ressaltar que, exatamente pela ausência de uma Constituição, Vargas vai ter que enfrentar a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Que tem esse nome justamente porque era, né, uma revolta que alegava a necessidade, e claro, legítima, de que o Brasil deveria ter uma Constituição e que Vargas demorou 4 anos para fazer essa Constituição. Finalmente, essa Constituição vai chegar em 1934 e é por isso que a gente vem para uma nova fase que é o chamado governo constitucional, porque agora nós temos uma Constituição. E esse governo vai de 1934 a 1937. Qual é o destaque dessa fase do governo Vargas? Não esqueça as 2 agremiações políticas fortes que nós teremos aqui, que vai inclusive trazer uma bipolaridade na política brasileira. Eu estou falando, de um lado, da Aliança Nacional Libertadora e do outro, da Ação Integralista Brasileira. Uma de caráter de esquerda, comunista, e outra de caráter fascista, né? Alguns hoje falam de extrema direita. Então a gente vai ter uma grande rivalidade entre esses 2 blocos políticos, uns que defendiam, né, um movimento de esquerda muito forte, que era uma tendência europeia, assim como também o outro grupo defendia uma outra tendência, né, que acontecia na Europa muito forte, que eram os movimentos de extrema direita, o movimento fascista, tá? Em função desses conflitos internos, né, é muito em razão disso e do suposto Plano Cohen, não esquece também do Plano Cohen, que Vargas ele vai dar um golpe de Estado, isso mesmo, já é o segundo dele, né? Um golpe de Estado em 37, alegando que o Brasil passava por uma grande ameaça comunista e que era preciso que ele tivesse mais poderes, né, para poder combater esta ameaça. E daí vem a terceira fase da Era Vargas, que é justamente o governo ditatorial, né? Que vem de 37, um golpe de Estado que Vargas novamente vai dar, né? E vai até 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Quais são os destaques aqui, né? Não esqueça que nesse período nós vamos ter a grande ação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai cuidar de criar uma imagem histórica de Getúlio Vargas que vai sobreviver até os dias atuais, né? Como pai dos pobres, como um homem extremamente nacionalista, né? Então o DIP vai criar inclusive A Voz do Brasil, né, que é um programa da rádio, onde o presidente inclusive participava desse programa. Então é uma maneira de se aproximar das massas, né? Esse departamento vai ser muito importante e ele vai ter um funcionamento aqui no governo ditatorial. Uma outra coisa que você também não pode esquecer é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Apesar da característica desse governo ditatorial estar muito próxima dos países do eixo na Segunda Guerra, o Vargas acaba entrando na guerra ao lado dos aliados. É uma contradição que, inclusive, ele vai ter que sofrer por essa contradição, porque quando finalizar a guerra, ele vai sofrer uma pressão imensa para ter que redemocratizar o Brasil. Afinal de contas, o Brasil era uma ditadura. E é por isso que, em 45, Vargas acaba saindo do poder em um processo de redemocratização. Então não esquece, tá, gente? Era Vargas é uma boa pedida e tá mais uma dica para vocês. Até a próxima, galera!